Jesus tinha aparência humana, mas não era humano. Esta é uma das doutrinas do gnosticismo, representado por uma linha gnóstica chamada de docetismo. Esta é a 7ª palestra de filosofia cristã e estamos examinando o conceito de Logos, conforme chegou a nós pelo apóstolo João, no final do 1º século. Porque ele identificou Jesus Cristo como sendo o Logos, sabendo que este conceito ele era muito complexo dentro do gnosticismo, que era o principal rival do Evangelho no 1º século. Se é que podemos chamar de rival. Por quê? Havendo mais de 20 versões diferentes da prática cristã, era muito natural que houvessem versões gnósticas. E os mestres gnósticos eles vão tomando conta das lideranças das igrejas e do ensino também, inclusive reinterpretando até mesmo a história de Jesus. Dentre essas versões gnósticas está o docetismo, palavra grega que significa aparência, dokel, aparência. Porque eles diziam que Jesus tinha aparência humana, mas que Jesus não era humano. Se você ouviu bem as palestras anteriores, você descobriu que os gnósticos entendiam o mundo estruturado em eons. Esses eons, embora seja um pouco confuso de se entender, conforme eles queriam explicar, mas dá para a gente chegar ao seguinte entendimento. Os eons é como se fossem escalas espirituais, ou degraus existenciais, ou estruturas cósmicas. É consenso entre eles de que existem 7 eons. Estes eons, ou escalas, ou categorias, ou esferas espirituais, vão do 7º, que está acima de tudo, perto do pneuma, perto do apeiron, perto do espírito, perto do éter, perto do infinito, e depois vem descendo. 6º, 7º, 5º, 4º, 3º, 1º grau, até o grau sárquico. Grau sárquico é o grau da carne. E eles vão explicar que quanto mais baixo um eon está, mais carnal ele fica, menos evoluído ele é. E por que eles pensam assim? Eles pensam assim, você acompanhou na palestra anterior, porque as almas que estavam aprisionadas, ou presas, ou ligadas ao espírito, acima de todos os eons, elas vieram decaindo do 6º para o 5º, do 5º para o 4º, do 4º para o 3º, até chegar a este nível terreno. Neste nível terreno, tudo está contaminado, tudo é animal, tudo é bestial. E assim, eles interpretam a queda das almas como sendo um apagamento da iluminação que existe lá no apeiron, lá no infinito. Enquanto as almas estavam ligadas com o pneuma, sendo a irmã gêmea, a outra face do pneuma, e convivendo alma e espírito juntinhos, ali estavam plenamente iluminados. Depois que a alma resolveu separar-se do espírito, descer para experimentar o eros, o amor erótico, o amor que carnaliza, o amor que se encarna, aconteceu um apagamento da iluminação que havia antes. Ficaram apenas lembranças, memórias, reminiscências. A alma traz alguma lembrança do mundo chamado mundo luminoso, mundo etéreo. Eu não disse mundo luminoso, tá? Com L. Eu disse mundo luminoso, com N, de navio. Este mundo luminoso é o mundo do éter, da eternidade, do espírito. Aqui embaixo, a alma está com a memória apagada. Vez por outra, a alma tem flashes, lembranças de uma vida anterior. Lembranças de um mundo por onde ela passou.
ela ainda guarda muitos e muitos resquícios do tempo em que ela estava ligada com o pneuma, com o espírito. Mas agora, aqui embaixo, neste éon inferior, o mais baixo nível de todos, a alma ela vive animalizada, bestializada, encarnada, erotizada, sensibilizada. E aqui embaixo, a alma ela está em estado de ignorância. O que é pecado para os gnósticos? Pecado para os gnósticos é a agnose. Olha, a salvação é gnose. Pecado é agnose. Agnose significa falta de conhecimento. Não se trata daquela falta de conhecimento dos assuntos informativos, nem dos dados. Este conhecimento é um conhecimento físico, natural, matemático, computacional, lógico. Não é disso que os gnósticos estão falando. Eles dizem que a agnose é o apagamento da memória, da mímesis, aonde está a matriz de todo o pensamento. As almas não se lembram que elas estavam em estado superior. As almas não se lembram que elas estavam apegadas ao pneuma, ao espírito. Elas vieram decaindo. E cada vez mais, do sétimo para o sexto, do sexto para o quarto, do quarto para a terra. Estando aqui embaixo, em estado agnóstico, ou seja, de agnose, com falta deste conhecimento que só traz alguns relances de memória, as pessoas precisam de um mestre que as ilumine. Este mestre, ele precisa vir acima de todos os eons, porque em cada eon existem esferas de espiritualidade, cada vez menor, cada vez mais apagado. Mas existe um mestre, que eles chamam de o demiurgo. Demiurgo é uma terminologia que vem desde os dias de Platão e Aristóteles, que seria uma espécie de Deus menor, ou uma espécie de emanação de um Deus invisível, indescritível e impessoal. Eles não têm muita certeza, mas eles atribuem a este ser que é um quase Deus, um semideus, um Deus menor, um demiurgo, eles atribuem a ele a criação do cosmos, a criação das estruturas cósmicas, inclusive dos próprios eons. Os gnósticos dizem, sabe quem é este demiurgo? Este demiurgo é Jesus. Jesus é o demiurgo. Jesus é o Deus menor. Jesus é a emanação deste apeiron, deste Deus infinito. Não é Deus na sua totalidade, mas ele é um ser puro. É um ser puro que está acima de todos os eons, todos. E para poder levar as almas de volta ao pneuma, de volta ao seu estado anterior, de volta à sua irmanação com o mundo etéreo, o que fez então Jesus, que eles preferem chamar de Logos, universal. Jesus, ele veio descendo desde o sétimo para o sexto para o quinto. E foi acontecendo algo muito interessante, está nos escritos gnósticos mesmos. Conforme este Logos ele vinha descendo, lá em cima, acima de todos os eons, lá no apeiron, no infinito, junto com o pneuma, este Logos ele não tinha aparência nenhuma. Ele não tinha nenhuma fisionomia, nenhuma forma. Ele era Logos. Logos universal. Logos impessoal. Impessoal ele não tinha nome. Impessoal está emanando para poder personificar a mente. Mas não dá para se descrever altura, não dá para se descrever profundidade, largura, cor. Não dá para se descrever. Mas à medida que ele veio descendo, e por que ele veio descendo? Para resgatar as almas que se desprenderam do pneuma. Não esqueça disso. Ele veio descendo e ele tomou uma forma no sétimo éon. E lá no sétimo éon, ele não foi reconhecido
na plenitude do Logos universal. Depois ele desceu para o sexto, e quando desceu para o sexto, também não foi reconhecido. Os seres das escalas celestiais que estavam lá na sexta camada, no sexto aion ou eon, não reconheceram o Logos, e nem no quinto, nem no quarto, nem no terceiro, nem no segundo. Ele não foi reconhecido porque ele vinha se transmutando para cada eon, cada escala espiritual, cada galeria que haveria entre o último, desde o Aperon até a Terra. O Logos ele vinha se transfigurando, se transmutando, se disfarçando, assumindo formas que eram meras aparências. Ele fazia assim, por quê? Porque haviam almas que tinham caído somente até o sexto eon. Outras haviam caído até o quinto, outras até o terceiro. E também existem almas que estão evoluindo. Saíram do sarx, da carne, passaram para a psique, a alma, e agora estão subindo para o primeiro, segundo e terceiro escalão de eons. O problema é que, mesmo as almas subindo, o Logos ele se disfarça de acordo com o nível existencial a que as almas estão. E nunca é reconhecido. Em nenhum eon ele é reconhecido. Até que ele desceu aqui embaixo. Quando ele desceu, ele assumiu uma forma humana. Não é que ele nasceu da Virgem Maria e tomou um corpo de carne e sangue. Por que esses gnósticos docéticos ensinam isto? Porque eles entendem que este nível humano ele é totalmente animalesco e o Logos não pode assumir a contaminação dos níveis animais e bestiais. Ele é puro, por quê? Ele vem de fora, entra e não participa de nada que o contamine. A função deste Logos dos docéticos, dos gnósticos, é promover a salvação dos homens, não mediante um sacrifício nos moldes do que o judaísmo ensinava. Um sacrifício pascal, um cordeiro que foi morto. Olha, tome nota de tudo isso que você está aprendendo, por causa que nós vamos precisar disso para entender o Evangelho de João. Não é por acidente que ele pega e diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós, e logo em seguida ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Evangelho de João, ele vai ser gnóstico também, mas dentro de uma gnose que não é a gnose dos docéticos, nem dos ebionitas, nem dos sírios, e nem de nenhuma daquelas versões gnósticas que existia. O Evangelho de João, ele vai propor uma gnose evangélica, cristã, apostólica, inigualável e insuperável. Mas o que acontece é que o Evangelho de João ele vai buscar os arquétipos dele no Velho Testamento. Ele pega de empréstimo, sim, algumas palavras do gnosticismo grego, mas transforma, converte. Eu já expliquei isso para você, que uma das características da sabedoria cristã é esse poder que tem de se apoderar de tudo aquilo que estava corrompido e converter mediante o Evangelho. Por isso, João, quando está escrevendo, vai escrever um Evangelho dele, que tem uma gnose, que tem um conhecimento, mas é um conhecimento pelo Espírito de Deus. Vai tomar de empréstimo algumas palavras que os gnósticos usam? Vai, mas vai converter. Aonde estão os arquétipos da teologia de João, da revelação de Jesus? Os arquétipos estão no Velho Testamento, na teologia hebraica. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, isso aí é um arquétipo judaico. É retirado lá da Páscoa que Moisés celebrou. É um arquétipo judaico. Mas ele está contrastando diretamente com essa noção gnóstica. Qual? De que o Logos vem ao mundo e o Logos ele não faz um sacrifício expiatório. O Logos dos gnósticos nunca foi um cordeiro. Nunca foi. Sempre foi uma palavra que era abstrata, um verbo que era abstrato, uma razão que era abstrata, que era impessoal, que está entrando agora no cosmos, no mundo, mas não assume a carne humana, porque a carne humana está condenada. Outra coisa que os gnósticos ensinavam
trazendo lá da filosofia de Platão, junto com a doutrina da reencarnação e da reminiscência, que é esta lembrança de vidas passadas, eles traziam também o conceito de que o corpo, ele era prisão para a alma. A palavra corpo em grego é soma. E o soma, ele é uma prisão para a alma. Soma, prisão da psique. Da onde eles tiram essa ideia? Eu contei para vocês, na palestra anterior, o mito de Psique e Eros. Eros, ele levou Psique para o seu palácio. Acontece que Psique, de acordo com uma das versões deste mito, diz que a Psique ela possuía 2 irmãs gêmeas. Até agora eu falei com você de uma irmã gêmea, que seria Pneuma. Bom, num dos mitos, Psique tem 2 irmãs gêmeas. E essas 2 irmãs gêmeas, elas são belas, mas não são tão belas quanto Psique. Porque a Psique, ela simplesmente possuía a totalidade de todas as belezas que pudesse se imaginar. De tal maneira que até as deusas do Olimpo ficavam com inveja da Psique. Ficavam com inveja porque os mortais acabavam comparando ela com as deusas. Com Afrodite, a deusa do amor, mãe de Eros. Ora, Afrodite, por causa de inveja, porque não estava aceitando que uma outra mulher, uma mortal, tomasse as insígnias da beleza, chamou seu filho Eros e deu a ele a missão de contaminar Psique com Eros, contaminar a alma com o amor erótico, com o desejo da lascívia, com a volúpia. E lá veio Eros, mas ele se descuidou, e como ele se descuidou, ele acabou sim flechando Psique, a alma, mas também acabou se contaminando, se enamorando por ela. E depois, para levar Psique para o seu palácio, Eros, ele se afastou. E qual que era a magia, ou o truque de Eros, o jeito que ele armou para levar a alma para o palácio dele? Nenhum homem se apaixonaria por ela. Nenhum homem se casaria com Psique, com a alma. Nenhum mortal conseguiria almejar a beleza que ela tinha. E realmente isso aconteceu, porque as 2 irmãs gêmeas se casaram, mas Psique não, a alma não. Acabou sendo abandonada na floresta, e foi nesta ocasião que Eros veio, raptou Psique e a levou para o seu palácio. Ela agora é casada com Eros, ou seja, a alma está casada, grudada, enlaçada com Eros, e ela está aprisionada em um palácio. Esse palácio representa o Soma, ou o Soma representa esse palácio, ou o corpo é o palácio. Veja só os arquétipos que os gregos estão utilizando para explicar tudo isso que eu estou te falando. A alma ela é muito bela, mas ela está aprisionada. Está aprisionada onde? Em um palácio. Que é este palácio? É o corpo. O corpo aprisiona a alma. E, aprisionando a alma, está casada com Eros, com o erotismo, com a sensualidade. Bom, acredito que você já está entendendo. Por que eles entendem assim? Que o Cristo não pode tomar a forma humana. Porque a forma humana é uma prisão para o Logos. E isto eles não podem admitir. Não podem admitir que o Logos fique aprisionado em um corpo carnal, corruptível e que foi preparado para aprisionar as almas. O que dizem os gnósticos? O Logos veio ao mundo e aparentava ter semelhança com os homens, mas era só uma aparência. Da mesma forma como ele fez nos eons de cima, ele está fazendo no eon de baixo também. E como que ele vai fazer então para salvar os homens, sendo que
os homens estão aprisionados no pecado. Eles dizem, mas o que é o pecado? O pecado é a ligação com Adão e Eva, é a ligação lá com o fruto que Eva comeu, deu para Adão. Eles, não. Vou explicar para vocês. O pecado não é isso, não é a relação com Adão e Eva. O pecado é a rebelião das almas que se desprenderam lá do pneuma e vieram parar aqui no mundo sarx. Esse que é o pecado. Pecado não é aquela transgressão que aconteceu no Jardim do Éden. Pecado é aquilo que aconteceu lá acima de todos os eons. Todos os eons. Isso é pecado. Pecado não é uma transgressão contra a lei de Deus, expressa no Decálogo de Moisés. Pecado é agnose, é não ter conhecimento sobre isto que nós estamos falando. Mas como que alguém poderia conhecer? Eles diziam, difícil conhecer, porque você precisa ser um iniciado. Este é o ensino esotérico. E você precisa participar dos mistérios. Quando se usa a palavra mistério, pronto, está levando os cristãos que estão cultuando dentro das igrejas, servindo dentro das igrejas, está levando os cristãos para um paralelo com os cultos de mistérios que aconteciam dentro dos templos dos gregos. Desde a antiguidade, existiam cultos de mistério na sociedade grega. Eles faziam, na verdade, 3 tipos de culto. Faziam as festividades, que eram festividades anuais. Nesta ocasião aconteciam muitas peregrinações e muitos sacrifícios, e eram festivais públicos. As pessoas vinham de longe, procuravam sacerdotes e sacerdotisas, participavam dos rituais e depois voltavam para suas casas. Existia um outro tipo de ritual que acontecia, que era o culto imperial, culto aos imperadores, ou culto pelos reis. Esses ofícios aí eram oferecidos para reconhecer a divindade do governante, do rei ou de seus representantes. E aconteciam também os cultos de mistérios, que é uma outra categoria. Era uma identificação dos devotos, dos fiéis, com um Deus. Porque os fiéis tinham que escolher qual dos deuses pagãos, ou melhor, qual dos deuses gregos eles queriam como uma espécie de padroeiro, como guardião, a quem eles deveriam se devotar. Existiam centenas deles. Os gregos tinham a plena liberdade, vez por ano, ir em qualquer templo, mas eles precisavam daquele santo, na nossa cultura a gente vai chamar de santo de cabeça, né? Eles precisavam daquele santo padroeiro, de um guardião. Aí, para poder se identificar com esse guardião, precisavam passar pelo ritual da iniciação. Dentro do Evangelho, qual é o ritual que nós temos como iniciação? É o batismo. Pelo batismo, as pessoas abdicam do mundo, do pecado e do diabo e vêm para Cristo, mediante o batismo. Mas o nosso ritual do batismo, ele não é esotérico, fechado, escondido, secreto, enigmático. O nosso ritual de batismo, ele é exotérico. Ele é aberto, ele é explicado, ele é popular e qualquer pessoa pode aderir. Basta pedir, basta querer, basta solicitar e crer. Não acontece assim nos templos gregos. Você escolheu uma divindade? Escolhi. Qual que você escolheu? Escolhi Apolo, escolhi Diana, escolhi Atena, escolhi Zeus. Pois bem, em cada um desses templos existem os rituais iniciáticos. De forma geral, essas pessoas eram colocadas em teste, em prova. Por quê? Porque existiam os dogmas. Que eram os dogmas? Dogmas eram as doutrinas que o Deus havia ensinado secretamente aos sacerdotes que estavam já em grau avançado de evolução. E esses dogmas tinham que ser compreendidos. Eles eram ensinados secretamente. E as pessoas, mediante juramento, aprendiam e não ensinavam a ninguém. Era só para elas. Eram dogmas. Esses dogmas aí eram as regras de fé.
a única forma de identificar qual que é a vontade do Deus, qual que é o ritual secreto que o Deus permite que a pessoa aprenda para então entrar em contato. Porque o Deus, ele não vai oferecer proteção, prosperidade, saúde, fertilidade, vitória na guerra. Ele não vai conceder para qualquer pessoa. Ele vai conceder somente aos seus devotos, aos seus fiéis, aos seus filhos. Por isso, eles se tornavam filhos de Deus. Mais uma vez, eu peço para você tomar nota, porque esse conceito vai parar lá no Evangelho de João também. Deus ele concede poder para que os homens sejam feitos filhos de Deus, não nascidos da carne e do sangue, mas nascidos de Deus. Só que esse conceito já existia dentro das religiões dos gregos. Existiam os Huiostoutel, os filhos dos deuses. Esses filhos dos deuses se tornavam assim porque, além de eles participarem daqueles festivais, além de eles adorarem o imperador, ou o rei, ou o governante, agora eles estão se identificando intimamente com o Deus daquele tempo. Aprendem os dogmas, as doutrinas, e vão para o ritual de iniciação. Rituais esses que às vezes eram precedidos por uma refeição. Refeição com ervas, refeição com frutas, refeição com animais e refeição com alucinógenos. Nestas refeições haviam licores que eles bebiam, haviam danças, haviam cânticos, havia incenso e incensário, derramamento de sangue dos animais. Por muitas vezes as pessoas bebiam o sangue desses animais e participavam dos mistérios. O que eram os mistérios? É o momento em que o Deus, ele morre, desce ao Hades e consegue depois ressurgir do Hades, volta do Hades. Ele volta porque ele é um herói, ele volta porque ele é um Deus, e ele não pode ficar aprisionado no Hades. Qual é o propósito geral deste Huiostoutel, deste novo Filho de Deus? O propósito é identificar-se com aquele Deus na sua morte e ressurreição, ou ressurgimento, ou reencarnação. A partir de agora ele é um iniciado. E agora que ele é um iniciado, agora que ele já está começando a conhecer as doutrinas secretas daquele templo, daquele Deus, agora ele vai ser um propagador e um defensor daquele Deus também. Um identificado. Você pode perceber que existe muita semelhança com as nossas doutrinas, nossos rituais, nossa maneira de crer e ensinar. Isto porque alguns elementos gnósticos vieram parar na base da nossa fé. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que eles vieram parar na base da nossa fé, mas que eles sofreram o toque de Cristo, ou o toque do Espírito, ou o toque dos apóstolos. Os apóstolos o converteram, o reinterpretaram. Isso está muito claro para quem estuda a metodologia do Novo Testamento, que faz parte do curso bacharel em teologia e também pós-graduação com mestrados e doutorados. Pois bem, essa linguagem gnóstica, esse ritualismo gnóstico, vem parar nas fronteiras do Evangelho. João tem que se defrontar com tudo isto e os gnósticos estão ensinando. Olha, o Cristo ele não encarnou, ele tinha a aparência e ele veio trazer salvação. Qual é a salvação que ele veio trazer? Veio tirar as pessoas do seu agnosticismo, da sua agnose e levar para a gnose. O que é que salva? O que é que a salvação veio pelo conhecimento? Conhecimento do quê? Destas doutrinas gnósticas. Só isso e também da prática gnóstica. Como eu faço? Você vem para a iniciação. Como que é a iniciação? Depois eles vão dar o revestimento do pão, do vinho, das doutrinas, do pneuma e outras doutrinas mais. Esta foi a nossa 7ª palestra de filosofia cristã, nos dedicando um pouco a entender essa complexidade do conceito do Logos, com a qual João vai se debater, não evitando, mas transformando,
Só que até chegar em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, houve muita batalha, muita resistência, mas por fim o Logos de João prevaleceu sobre o Logos dos gnósticos. Caso você queira entrar em contato, meu telefone é 999 47 43 30, prefixo 11, cidade de São Paulo. Que a paz esteja com você.